Boa noite, amados irmãos. Vamos estar dando continuidade aqui na leitura do nosso livro, Carta ao Novo Convertido. O tema que ficou para hoje, a Ceia do Senhor. Prezado irmão, nunca devemos nos esquecer de que podemos estar à mesa do Senhor e, no entanto, falharmos completamente ao participar da ceia do Senhor. Os coríntios estavam reunidos para o nome de Cristo. Reuniam-se semana após semana em torno da mesa do Senhor. E ainda assim, o apóstolo, ao escrever a eles, disse: Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Eles haviam caído em tal desordem pelo egoísmo e pelo descanso para com a importância da ceia, que acabaram fazendo desta solene ocasião uma oportunidade para se banquetearem. A ceia que comiam era, portanto, a ceia deles próprios, e não a ceia do Senhor, pois haviam quase que completamente deixado de associar o pão. Irmão, pode subir mais um pouco, por favor? Aí. Ah, pois haviam quase que completamente debaixo de associar, deixado de associar o pão e o vinho ao corpo e sangue de Cristo. Daí a solene admoestação: Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O apóstolo prossegue explicando o verdadeiro caráter da ceia e nos diz que havia recebido do Senhor uma comunicação especial acerca deste assunto. É importante prestarmos atenção a isto, uma vez que o apóstolo recebeu esta comunicação em conexão com seu ministério do corpo de Cristo. Colossenses 1, 24, versículo 25. E já que esta é a última comunicação acerca do assunto, é a esta passagem mais do que aos evangelhos, os quais, no entanto, relatam a instituição da ceia na noite da Páscoa, que recorremos para expor o seu significado. Poderíamos ver esse versículo que o irmão citou aqui, Colossenses 1. Colossenses, lá embaixo, aí. Capítulo 1, 24.
regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Quem poderia deixar de ser tocado pela grandiosa graça que é expressa nas palavras de abertura deste relato? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que contraste entre o coração do homem e o coração de Cristo, prestes a ser traído por um de seus discípulos. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão é, portanto, um símbolo do corpo do Senhor Jesus, que foi entregue em favor dos seus, entregue à morte por eles, por nós, por todos os que creem, sobre a cruz, e quando comemos, estamos fazendo isso para recordá-lo. Se prestássemos mais atenção à expressão em memória, evitaríamos cair em muitos erros. Nós recordamos algo que já aconteceu, isto é, trazemos isso de volta à memória. Assim, quando comemos o pão na ceia do Senhor, trazemos à memória que o Senhor um dia esteve morto. Lembramos, lembramos-nos dele naquela ocasião, na condição de morte, a qual ele desceu quando carregou nossos pecados sobre o seu próprio corpo, no madeiro, quando suportou toda a ira que nós merecíamos, glorificando a Deus até no que diz respeito ao nosso pecado. Portanto, quando partimos o pão, não nos lembramos de Cristo em sua condição atual, mas de Cristo na condição em que estava. O cálice também expressa o mesmo. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, ou aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, o vinho que tomamos é um símbolo do sangue de Cristo, e isto por si só já nos fala de morte, já que não podemos pensar em sangue separado do corpo, exceto como uma expressão de morte. O versículo 26 dá ênfase à verdade de que tanto ao comermos do pão, quanto ao bebermos do Senhor, ao bebermos do cálice, estamos expressando, anunciando ou proclamando a morte do Senhor.
Não podemos deixar de insistir com veemência sobre o fato de que na ceia do Senhor voltamos o nosso olhar para o passado, para um Cristo morto. Tomamos a ceia como recordação de que um dia ele esteve morto, morto sobre a cruz e morto na sepultura. Pois ele, que não conheceu pecado, não somente carregou os nossos pecados, como também foi feito pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5, 21. Note bem que nem mesmo se trata de um Cristo morrendo, mas de um Cristo morto. Não se trata de um Cristo morrendo, uma contínua repetição de seu sacrifício, como muitos erroneamente ensinam, mas de um Cristo morto. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10, 14. Portanto, este é o único pensamento que deveria estar diante de nossa alma à mesa do Senhor. Que simplicidade, porém, quão bem planejada para tocar nosso coração e levá-lo a prostrar-se diante dele em adoração. Quando nos sentamos ao redor da sua mesa, comemoramos a sua morte. Ora, o apóstolo mostra que se é um Cristo morto, quem foi que morreu? É impossível encontrarmos outras duas palavras que juntas pudessem expressar isto tão bem quanto a morte do Senhor. Quantas coisas estão envolvidas no fato de que ele que é chamado o Senhor, ele que é chamado o Senhor, morreu. Que amor, que propósitos, que eficácia e que resultados! O Senhor se entregou por nós. Celebramos a sua morte. Observe que é até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Portanto, enquanto olhamos para trás, para a cruz, somos levados a lembrar de sua vinda em glória, para nos receber para si. O merecido fruto do seu trabalho e de sua morte. Assim, não podemos nunca nos esquecer de que nossa completa redenção, sendo feitos conformes à imagem de seu Filho, Romanos 8, 29, é o resultado da morte de Cristo. Pois as duas coisas, a cruz e a glória, estão aqui indissoluvelmente ligadas. Tal é, portanto, o significado da ceia e como você puder perceber, o apóstolo nos dá avisos solenes quanto a negligenciarmos a sua importância. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, ou seu próprio juízo.
não discernindo o corpo do Senhor. Não se questiona aqui se somos dignos de participar da ceia do Senhor, mas o que o apóstolo condena é participar de uma maneira indigna. Todo cristão, a menos que tivesse sido excluído por algum pecado, era digno de participar, por ser um cristão. Mas podia acontecer de um cristão ir à ceia sem julgar-se a si mesmo ou sem apreciar como deveria aquilo que a ceia trazia ao seu pensamento e ao fato de Cristo estar ligado a ela. Ele não estaria discernindo o corpo do Senhor, além de não discernir e não julgar o mal em si mesmo. E se assim comesse e bebesse, estaria comendo juízo para si. Isto é, traria disciplina sobre si próprio, pois o Senhor julga o seu povo e os repreende para que não sejam condenados com o mundo. 1 Coríntios 11:32. Assim, ele puniu os coríntios por sua negligência, alguns com fraqueza, outros com enfermidades e alguns até mesmo com a morte do corpo. 1 Coríntios 11:10. Daí a necessidade de nos examinarmos quanto à maneira como participamos da ceia do Senhor e de julgarmos tudo aquilo que for descoberto como sendo impróprio na presença dele. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isto é, se aplicássemos um juízo próprio, não seríamos corrigidos pelo Senhor. De tudo que foi falado, fica claro que não estamos qualificados para a mesa do Senhor até que fique definida a questão de nosso relacionamento com Deus. Ou, em poucas palavras, até que tenhamos paz com Deus. Pois se estou ocupado com o meu ego, com o meu próprio estado de espírito, com dúvidas, ansiedades ou temores, não posso estar ocupado com a morte de Cristo. Com frequência, muito dano é causado por se receber cedo demais as almas à mesa do Senhor. Pois, quando vêm antes de terem paz com Deus, olham para a mesa como se fosse um meio de se obter graça. E uma vez que na ceia é a morte de Cristo que é colocada diante delas, tornam-se infelizes e angustiadas por não conhecerem o valor daquela morte para si próprias. Pelo menos até que haja paz de consciência pelo poder do sangue de Cristo. A alma não se encontra em liberdade, não se encontra à vontade para contemplar a morte de Cristo. Volto a repetir: quando nos encontrarmos à mesa do Senhor, não é para estarmos ocupados com os benefícios que recebemos pela morte de Cristo, mas é para entrarmos pelo poder do Espírito nos pensamentos de Deus a respeito da morte de seu amado Filho. Pois estamos ali como adoradores e como tais no interior e além do véu rasgado. E uma vez lá, ficamos absortos com o fato de que o próprio Deus foi glorificado na morte de Cristo. E em comunhão com Ele, pensamos no que Cristo foi para Deus, nunca tão precioso
ao, aos olhos de Deus como naquele terrível momento em que foi feito o pecado, e a fim de glorificar a Deus, suportou tudo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, com o coração transbordando, somos capacitados pelo Espírito a extravasar o nosso louvor e adoração. Que tremendo pensamento podermos ser admitidos a contemplar juntamente com Deus o seu Cristo sendo lançado no pó da morte, com todas as ondas e vagas de Deus passando sobre ele. E à medida que o contemplamos, não podemos deixar de clamar: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Encontramos-nos, portanto, à mesa como pessoas que dão, não como pessoas que recebem. Muito embora, como toda certeza, recebemos muito quando estamos ali de acordo com os pensamentos de Deus. Mas o objetivo de nossa reunião é adorar, render a homenagem de nosso coração a Deus, por termos sido redimidos por meio da morte de seu Filho. E quem poderia descrever o abençoado privilégio que é anunciarmos a morte do Senhor dessa maneira? Reunidos ao redor dele próprio, com os comoventes símbolos de seu corpo e sangue diante de nossos olhos, reivindicando as afeições do nosso coração, seu amor que as muitas águas não poderiam apagar, nem os rios afogar, penetra em nosso coração e toma posse de nossa alma, nos, en- nos constrangendo a nos prostrarmos aos seus pés em grata adoração e nos fazendo almejar pelo momento quando o veremos face a face e contemplando a sua glória, estaremos junto a ele, o adorando por todas as eras da eternidade. Termino orando para que você possa ser instruído cada vez mais no significado da morte do Senhor, como é apresentada na sua ceia. Vou dar uma paradinha aqui.
Tô ocupado. Vamos continuar. O Senhor Jesus Cristo no centro. Prezado irmão, é muito importante que você compreenda claramente o que significa a presença do Senhor no centro da Assembleia. Mas a condição necessária para que a promessa da sua presença seja cumprida também não pode ser esquecida. Ele nunca prometeu estar em qualquer lugar onde santos estivessem reunidos e nem tampouco afirmou que todos os que se reunissem como cristãos para adorá-lo poderiam contar com sua presença. Irmão, pode subir mais um pouco, por favor? Suas palavras são: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sendo assim, a condição essencial é que os santos estejam reunidos em ou ao seu nome. E se isto não for cumprido na, na íntegra, a promessa da sua presença não será levada a efeito. Nosso primeiro objetivo, portanto, será explicar o que significa esta condição. Devo esclarecer que uma tradução mais correta no texto seria para ou ao meu nome, pois a preposição aqui usada como em invariavelmente tem o significado de em o, ao ou para. Portanto, o significado mais apropriado aqui é reunidos ao meu nome. Cabe ainda ressaltar que esse nome não é usado aqui apenas como um título, mas como normalmente acontece nas Escrituras, trata-se de uma expressão de tudo o que Cristo é. Assim, quando o Senhor se dirige ao Pai para falar de seus discípulos, dizendo: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. João 17:26. Não estava querendo dizer que ele lhes revelou meramente o fato de que Deus também leva o nome de Pai, mas que esteve lhes ensinando tudo o que Deus era para eles nesta relação de parentesco. E acrescenta que já havia feito isso e também ainda iria fazê-lo, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu nele esteja. O que ele desejava era que os discípulos entendessem o que Deus era para eles como Pai, e ainda revelava que eles seriam levados a desfrutar de todo o amor que Deus, como Pai, tinha para lhe dar. De um modo semelhante, a palavra nome, na passagem citada no início, Mateus 18:20, expressa tudo
o que Cristo é como um homem glorificado e como Senhor no relacionamento que agora mantém com o seu povo. Quando digo que agora mantém, é porque ficou bem evidente que as palavras em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 26, foram proferidas acerca de uma época quando ele estaria ausente. Do mesmo modo, em Mateus 16:18, ele diz: Edificarei a minha igreja, apontando para uma época futura. E a passagem na qual a palavra nome ocorre está ligada à ação disciplinar na igreja no versículo 17. É óbvio que enquanto ele estava neste mundo, os discípulos não poderiam estar reunidos ao seu nome, pois ainda estavam com ele, seu mestre e senhor. Podemos então tomar a palavra nome como expressão da pessoa de Cristo. Ele próprio em toda a verdade da sua pessoa, como aquele que foi ressuscitado e glorificado à destra de Deus. Fica evidente que Cristo é o único objeto que nos une e nosso único centro de atração quando estamos reunidos, pois o Espírito Santo nunca irá reunir crentes para qualquer outra coisa senão Cristo. Basta qualquer coisa ser acrescentada, seja uma doutrina peculiar ou uma forma de governo eclesiástico em especial, e a reunião já não estará em conformidade com o pensamento de Deus. Se, por exemplo, eu concordasse, meu irmão pode subir mais um pouco, por favor? Se, por exemplo, eu concordasse em me reunir com alguns outros crentes com pontos de vista em comum, não poderíamos estar reunidos somente ao nome de Cristo, pois algo estaria sendo acrescentado ao suprimido ou suprimido. Mas se estivesse reunido com aqueles que reconhecem que o próprio Cristo é o único centro de atração, com aqueles que aceitam sua autoridade como Senhor, que se submetem à sua palavra e deixam que tudo seja regido por ela, quando reunidos, então a palavra seria ao seu nome. E somente neste caso, pois onde for reconhecida a autoridade do homem, suas tradições ou seus regulamentos, não importa qual seja o grau de piedade individual daqueles envolvidos, não se trata de uma reunião no mesmo caráter. Ora, é somente no meio de seu povo reunido, desse modo que o Senhor prometeu estar. Aí estou eu no meio deles. Isto por si só demonstra a extrema importância de se estar reunido ao seu nome, pois, como dissemos, se esta condição for negligenciada, não teremos fundamento algum para contar com a sua presença. Não basta falarmos
que estamos cumprindo esta condição. O ponto essencial é: será que o Senhor reconhece que estamos cumprindo? Ele é o juiz. Portanto, seria uma presunção contar com a sua presença em nosso meio se estivéssemos nos reunidos de acordo com nossos próprios pensamentos, sem levar em consideração a sua palavra. Mas onde estiverem 2 ou 3 reunidos em ou ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, sabemos que ele está no meio dos que assim se reúnem com base na autoridade da sua palavra. E isto não é tudo, mas como que, para nos suprir em nossas fraquezas, ele deixou a mostra da maneira como vem para o meio dos seus. Assim, na tarde do primeiro dia da semana, após haver ressuscitado de entre os mortos, encontramos os discípulos reunidos. João capítulo 20, versículo 19. Ele havia enviado Maria aos seus irmãos com a mensagem: diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Conforme o Salmo 22, 22. Ele declarou assim o nome de Deus aos seus irmãos, revelando que os transportará por meio de sua morte e ressurreição ao lugar que ele mesmo ocupa diante de Deus. Daí em diante, o seu Deus e Pai era o Deus e Pai deles também. Estavam dessa forma associados com ele nesse parentesco, com base na ressurreição. Aquela mensagem fez com que se reunissem ao seu nome. E quando estavam assim reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Dessa forma, ele nos deixou um exemplo da maneira como vem para o meio do seu povo, de modo a termos em nossas almas a certeza da sua palavra sendo confirmada. Alguém poderia ser tentado a questionar: seria possível, nos dias de hoje, o Senhor estar no meio do seu povo reunido ao seu nome? A resposta a esse tipo de dúvida está no surpreendente registro de como o Senhor se colocou no meio dos seus discípulos no primeiro dia da semana. Aquilo não apenas soluciona esta questão, como também serve de alerta para um perigo mais sutil. Alguém poderia ser inclinado a objetar em incredulidade que, se hoje pudéssemos vê-lo com nossos olhos, como aconteceu com os discípulos, então poderíamos ter certeza da sua presença. Não pode subir mais um pouco, por favor? O Senhor conhecia a fraqueza e sutileza de nosso pobre e débil coração. E assim, com terno amor, deixou-nos uma demonstração suficiente para não cairmos nesse engano. Um dos discípulos, Tomé, não estava com eles quando veio Jesus. Outros discípulos me disseram:
vimos o Senhor. Mas ele lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos escravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, todos eles, inclusive Tomé, estavam reunidos outra vez. E como da vez anterior, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, pois ele havia escutado cada palavra de Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé, inundado pela sua terna graça e tolhido pelo sentimento de sua própria pecaminosidade, só pôde exclamar: Senhor meu e Deus meu. Por isso disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Dessa forma, se entrarmos aqui na aplicação desta cena significando a conversão do remanescente judeu, quando olharão para aquele a quem transpassaram, o Senhor já tinha em vista o que viram a crer por meio da palavra de seus discípulos, e que seriam bem-aventurados. E essa bem-aventurança diz respeito a nós, pois, embora não o vejamos, cremos que, de acordo com a sua própria palavra, ele está em nosso meio quando nos reunimos ao seu nome. Todavia, deveria sempre ser lembrado que é ele próprio que se encontra no meio, não em espírito, como se costuma dizer, mas a sua própria pessoa, pois as palavras são: Aí estou eu, e o pronome eu expressa tudo que ele é. É Cristo, e não o Espírito Santo, mas Cristo, que está no meio dos seus santos reunidos. É certo que o Espírito Santo, que habita na casa de Deus, atua por meio dos membros individuais do corpo de Cristo, quando reunidos ao seu nome, e ministra por meio de quem ele escolhe para a edificação dos santos. Mas trata-se do próprio Cristo, eu repito, quem vem para o nosso meio. Sua presença só pode ser compreendida por meio do Espírito, mas isto é outro assunto. De qualquer modo, ele está no meio onde 2 ou 3 estiverem reunidos ao seu nome, seja isto compreendido ou não. Quão maravilhosa é sua graça e benevolência! Nunca se esqueça, portanto, de que é ao redor do próprio Senhor que estamos reunidos, ainda que existam apenas 2, e suas palavras são: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí ele está no meio. Tão logo 2 se reúnam assim, já podem se regozijar na certeza de que o Senhor está ali. Nossa fé pode ser fraca e nossa compreensão débil, mas ainda assim permanece o fato de que Ele está presente, pois isto não depende do que sentimos ou experimentamos, mas unicamente do fato de estarmos reunidos ao seu nome somente. Como poderíamos deixar de nos congregar, como muitos fazem? Hebreus 10:20. Quando sabemos que o Senhor
é o centro da Assembleia e que Ele está em nosso meio de uma forma tão real quanto ao primeiro dia da ressurreição? Porque Tomé estava ausente naquela ocasião? Porque não acreditava na ressurreição de seu Senhor e por conseguinte não contava com a sua presença. Do mesmo modo, hoje, quando alguém se ausenta da reunião da Assembleia, não me refiro aqui àqueles que o fazem por uma dificuldade, obrigação ou outra circunstância. O faz porque não acredita que o Senhor realmente esteja no centro. E ao nos reunirmos, que reverência, que afeições, que adoração inundária, nosso inundária, inundaria nosso coração se por intermédio do Espírito compreendêssemos mais completamente que aquele que desceu até a morte carregado com os nossos pecados, que pelo seu sangue nos redimiu para Deus, ressuscitou e agora, como aquele que está exaltado e glorificado, se compraz em estar no meio da congregação a dirigir o seu povo em adoração. Salmo 22, 22. São 9:03, né? Creio que a gente já pode encerrar aqui. Deixa esse tema, o verdadeiro lugar de adoração, para a próxima reunião, se eu permitir.